A expansão de domínio do Sukuna estava com a barreira aberta e fechada ao mesmo tempo. Será que isso é realmente possível? Bom, aqui nesse vídeo nós vamos abordar os principais pontos do capítulo 258 de Jujutsu Kaisen com a tradução oficial da Manga Plus, porém, traremos também o veredito concreto sobre qual tradução estava certa para esse capítulo. Tudo, é claro, baseado no próprio mangá. Então, cola com o Mano Joe e vamos direto para mais esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez olhando os principais pontos do capítulo 258. E eu resolvi fazer esse vídeo principalmente por conta das dúvidas ou até mesmo do famoso roteiro malevolente. Será que o Sukuna estaria sendo beneficiado de novo através de um pacto improvisado? Nós veremos aqui nesse vídeo e julgaremos tudo com o martelo de Higuruma. Por isso já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like aí embaixo e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e também se inscrevendo. E agora, sem mais delongas, porque eu não pretendo deixar esse vídeo muito longo, vamos direto para ele. Seguinte pessoal, eu anotei os principais pontos desse capítulo e o primeiro nós temos que falar um pouquinho sobre a ativação do Santuário Malevolente do Sukuna, como ele conseguiu isso e como há apenas uma lacuna que ainda não foi preenchida na explicação do que ele necessariamente entregou para que ele conseguisse de fato efetuar ali o seu santuário malevolente. Fazendo um resumo dos principais pontos de mudança, nós temos a modificação do selo de mão, nós temos também o Sukuna usando uma parte do seu cérebro que não havia sido atingida e afetada pelo vazio imensurável de Satoru Gojo, temos as chamas negras ali do fulgor negro e claro, por fim, nós temos um pacto improvisado que ele acabou utilizando, onde nós não sabemos o que ele entregou para que ele ativasse sua expansão de domínio. Aqui nós temos algumas possibilidades sobre o pacto improvisado, como sendo elas, que eu tô trazendo aqui porque eu imagino que seja isso, mas vocês podem comentar o que vocês acham que ele entregou de fato. Bom, eu imaginei na possibilidade dele não usar mais uma expansão de domínio e também imaginei uma outra possibilidade dele entregar a sua vida em troca da assimilação no final, ou seja, um pacto onde, se ele perder a batalha, a sua vida será trocada pela ativação da assimilação e assim a assimilação ocorreria independente se ele matasse todos os feiticeiros ou não, fazendo dessa forma um tipo de plot twist nisso tudo. Mas bom, eu não acredito tanto nessas possibilidades, mas foi a única coisa que eu consegui pensar de concreto na minha cabeça. E agora vamos para o outro ponto, que é a técnica de reversão, onde nós tivemos uma explicação da Shokoyeri sobre como funciona o processo de cura. O processo de cura principalmente para os outros, porque o sangue ou até mesmo o funcionamento da energia amaldiçoada dentro do corpo de outra pessoa às vezes não bate com aquela pessoa que está curando e vice-versa. Funciona mais ou menos como a própria medicina, então dá pra gente entender bastante aquelas coisas de tipo, o sangue A não se mistura com o sangue B, o sangue B não se mistura com o sangue O e por aí vai. Então esse é um exemplo bem simples para a gente entender o funcionamento e como funciona ou como não funciona. Depende muito de caso a caso. E agora nós vamos para a técnica de teleporte do Uyui, que basicamente funciona da seguinte forma: todos os lugares marcados que já estão marcados previamente por ele, ele consegue pular até aquele local, ele consegue se teleportar até lá e também se teleportar até uma pessoa que esteja marcada, como também fazer essa troca até mesmo de almas dentro do corpo, porque ele consegue pular de um canto para o outro com essas almas já marcadas, lembrando que a pessoa precisa aceitar que ela seja trocada de corpo, senão ele não consegue efetuar a sua técnica. De forma bem simples para a gente entender, é como se fosse uma caixa com um presente dentro e o Uyui ele consegue mover o presente que está dentro da caixa para uma outra caixa sem abrir necessariamente a caixa para tirar de um e colocar no outro lugar, assim fazendo com que a alma não molde o corpo da outra pessoa onde ela foi parar. E aí até mesmo eu trago um outro ponto sobre essa técnica de teleporte, porque vocês imaginam que o Megumi, se acordar ali no mínimo, será que ele não poderia trocar de lugar com o Itadori, permitindo que o Yui troque as suas almas, mesmo que o Sukuna esteja lá dentro, já que o Megumi estaria topando essa troca
troca e aí então o Itadori pararia novamente no corpo do Sukuna? Bom, eu não sei, mas imaginem essa possibilidade se o Sukuna não conseguir impedir, até porque as duas almas habitam o mesmo corpo. Porém, se é um querer do Megumi mais pra frente, se ele acabar acordando de alguma forma, será que essa possibilidade realmente existe? Aí fica a questão para vocês imaginarem junto comigo, beleza? E agora vamos para o próximo ponto, que é sobre o Kusakabe ensinando técnicas de barreira também com o domínio simples para o Itadori, ou seja, ele vai explicar como que funciona mais ou menos, ele vai fazer ali todo o balacobaco que precisa para o Itadori entender como funciona e assim aplicar em sua batalha contra o Sukuna. E aqui o ponto importante é técnica de barreira, porque o Itadori pode ter aprendido, quem sabe, até mesmo uma expansão de domínio. E agora com novas técnicas e até mesmo através dos flashes negros ou então fulgores negros, pessoal, talvez ele sim tenha agora uma expansão de domínio ou consiga criar um mundo imaginário, ou seja, o seu domínio inato é o mundo imaginário que o feiticeiro tem na cabeça, tá, gente? Então, talvez ele possa criar sim uma expansão de domínio. E o que dá vazão para tudo isso é simplesmente o fulgor negro, exatamente. Ele ajuda a manipular certamente ali a energia amaldiçoada, parece que tudo flui ao seu favor e talvez com uma imaginação muito grande o Itadori consiga isso. O grande ponto é, o Itadori nem consegue converter ali sangue, assim como a gente viu em capítulos passados, usar a conversão, né, comprimir ali o sangue para utilizar em um golpe. Se a sua manipulação ainda não está perfeita, mesmo com o fulgor negro, acredito que essa possibilidade de criar uma expansão de domínio talvez seja nula, mas pode ser que acabe acontecendo, não sei, vamos ver as possibilidades nos próximos capítulos, quem sabe assim ele consiga rebater o Sukuna. Eu gostaria mais de uma expansão de domínio com a técnica de sangue do que necessariamente uma técnica ali baseada no próprio santuário do Sukuna, embora um santuário benevolente, como eu já vi em alguns canais e tudo, seriam muito interessantes, não vou mentir. E agora nós vamos para o ponto principal que gerou diversas dúvidas e aqui eu vou sanar sim todas elas, com base em pessoas que, lendo japonês, são tradutoras oficiais também, tá bom? E aí nós vamos mostrar quem de fato estava certo. Teve muita confusão por causa da tradução da TCB, Gekko Scan, Sky Senda Cup e até da tradução original da Manga Plus. Eu quero lembrar para vocês que a própria Manga Plus tem um erro bizarro no capítulo número 3, lá em Jujutsu Kaisen. Se vocês forem ver no site, vou mostrar aí para vocês, diz que o Sukuna foi derrotado pelos feiticeiros que lutaram contra ele no passado. Está errado, está mais do que errado. Então, para ver que a tradução oficial também falha, embora a gente sempre tenha que aguardar a tradução oficial e papapá, eles também erram. E o que eu indico nesse capítulo é que eles erraram de novo. Por que eles erraram de novo? Eles deram um sentido quando Sukuna está ativando seu santuário malevolente que ele teria talvez fechado a barreira ou então usado junto com a barreira aberta uma outra barreira depois dessa, cobrindo com uma barreira externa, eu diria assim, o seu raio de alcance. Ou seja, teria uma barreira aberta e depois da barreira aberta teria uma outra barreira. Mais ou menos, gente, seria como se fosse algo assim. Tem aqui o espaço todo aberto que ele faz e aí ele cria uma outra barreira externa para fechar. Seria, bom, um pacto vinculativo tipo muito apelão e na verdade não bate com a própria obra de Jujutsu Kaisen. Ou a barreira é aberta ou a barreira é fechada. Todas têm técnica de barreira para ter uma expansão de domínio, porque ele cria ali um campo de ação propício para ele. Só que aí essa tradução está errada, isso mesmo. Eu conferi também com a Lightning Claire, que é uma das principais tradutoras da própria Manga Plus, e detalhe, ela confirma esse erro na tradução em inglês, como também em português. É claro que ela não falou ali do português, mas refutando o inglês que estava igual ao português, nós vemos que está errado. Então, no caso ali, o que aconteceu? São apenas duas cláusulas diferentes. A primeira diz o que o Sukuna fez, ou seja, ele expandiu seu domínio com barreira aberta, foi isso que ele fez, e a segunda parte, a segunda citação, não fala do que ele ainda está fazendo ou que ele faz posteriormente. Na verdade, traz uma explicação do que são as barreiras fechadas e por que elas não funcionam com a Maki e o porquê o Sukuna utilizou a barreira aberta, porque senão ele não conseguiria pegar a Maki
com os seus cortes. E tem um erro muito crasso na própria tradução, visto que ela diz o seguinte, galera: cobrir um domínio com revestimento externo de barreira, ou seja, fechando a barreira, assim como o Gojo faz, entre os outros feiticeiros também, fornece uma rota de fuga. Não fornece uma rota de fuga. O que fornece uma rota de fuga, como nós vemos na primeira expansão de domínio do Sukuna, é uma barreira aberta, que abre liberdade para o feiticeiro fugir, só que aumenta também o alcance daquele que está expandindo o seu domínio, ou seja, ali já tá errado, galera. Então, erraram ali, um erro super crasso, e aqui, gente, fim de discussão, a Lightning Claire, ela mandou a braba, é uma das melhores tradutoras da Manga Plus, tá? Ela traduz no Exorcist, já traduziu Jujutsu Kaisen quando o John Warwick, que é o tradutor costumeiramente lá de Jujutsu, para os americanos, né, que erra pra caramba, então ela já substituiu ele, só que ela tem um grande acervo de conhecimento sobre Jujutsu Kaisen porque ela é uma grande fã. E detalhe é que japoneses lá dentro do Twitter confirmaram o que ela disse também, ou seja, ela tem a confirmação da própria língua nativa e dos próprios japoneses sobre o que de fato estava escrito ali. Então são duas coisas ali separadas, não são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É o Sukuna utilizando a sua expansão de domínio, explicando como ele fez ali, e a segunda como funciona uma barreira externa e por que a barreira externa não funcionaria contra a Maki, e por isso ele utiliza uma barreira aberta, como sempre, galera. Até mesmo o próprio desenho não indica que houve uma outra barreira fechando ali. Então, mais uma vez provando que, bom, erraram feio aí na Manga Plus. Espero que eles ajeitem aí, Roberto, Marcos, sei lá qual que é o nome daquele que traduz ali Jujutsu Kaisen, acho que é o Marcos. Acredito que houve um erro, estão se baseando muito no inglês e eu acredito que deveriam rever alguns pontos assim, seria muito bom pra gente melhorar também a tradução, uma crítica construtiva, tá bom? E aqui nós encerramos esse vídeo porque não temos mais pontos ali, né? Já cravamos também tudo que está certo e correto de acordo com o próprio mangá. Não existe uma barreira aberta e uma fechada ao mesmo tempo, é um bagulho muito louco, a não ser que o próximo capítulo confirme isso, que eu acredito que não vai fazer. Se fizer, Gege Akutami realmente perdeu a mão, mas acredito que não vai fazer mesmo, até porque nós já confirmamos ali a própria tradução, como tá explicadinho certinho. Aqui nós batemos o martelo mais uma vez e eu te aguardo no próximo capítulo de Jujutsu Kaisen. Vamos ver quando vão vazar esses novos capítulos, já que estamos na semana de Golden Week, que é um feriado ali de uma semana inteira dentro do Japão, não é? Bom, Mano Joe tá fazendo, até um próximo vídeo e te aguardo numa próxima. Fui e valeu! Eu falo pra vocês, galera, eu prefiro fazer vídeo assim do que fazer de teoria brisada muito louca, velho. Ai, eu tô indo nessa!